uma das aulas, eu coloquei isso lá no grupo do Telegram. Nós vamos fazer uma rápida cumprimentando as pessoas que estão chegando, tá? Tem seguidores raiz aqui, por exemplo, já vi aqui, ó, o primeirão que chegou, o Kiko Jardim, pelo menos o primeiro que eu vi, já podemos dar carteirinha de sócio. Eu não sei, acho que pronuncia Wanderson. Se eu errei o nome, peço desculpas, tá? Wanderson, seja bem-vindo. Rony Tubarão, bem-vindo. Clemir F, underline, bem-vindo. Guilherme, bem-vindo. Diegão, Thalita, Carol, Pablo, Gabi. Ô, Rony, que bom, cara. Que bom, velho. Que seja um sucesso de vendas, irmão. Natália, as armas da persuasão. E aí, bro? Autêntica assessoria, bem-vindo. Brunão, como é que tá, velho amigo? Uma ideia ruim você fala não, tá? Então, vou passar a estratégia que eu não passo nem no canal do Telegram. E aí, galera, vocês que estão aqui desde o início, quem não tá aqui desde o... Deixa eu tirar a legenda aqui, tá? Eu vou tirar a legenda aqui. Galera, depois eu vou falar os critérios... Caramba. Caiu, ainda bem que não foi a internet, foi só o celular. E caiu na mesa... Agora vai ficar bom. Que porcaria. Vamos lá. Dia 13, tá? Nós falamos como entender esse mercado inteiro. Primeira coisa, a gente trabalha com vendas de produtos e serviços por meio da internet. A gente não pode ser o vendedor chato, tá? A gente não é o vendedor chato que a gente fica empurrando, tá? A gente não acredita que quantos mais pessoas eu oferecer ou vendo, tipo fazendo spam ou tudo mais. Não, a gente acredita em outra coisa. A gente acredita o seguinte, que quanto mais pessoas eu entender, mais eu vou vender. Porque hoje vai fazer todo sentido isso que a gente vai estar falando ali com o nosso grupo de avatar, tá? Para isso, a gente falou o seguinte, que tem que ser um processo. A gente começa com papo, demonstra interesse, a gente se torna interessante, compartilha alguns segredinhos, leva para uma jornada, tá? E aí, depois a gente vende. Não se trata de pessoas e não de produtos. Os nossos produtos são criados para resolver os problemas da pessoa. Quais são as falhas do digital que a gente vê? Tá? Foco no produto. Tá? A pessoa coloca o foco no produto. Não, a transformação. O foco sempre vai ser a transformação. Outro... puxa vida, nosso discurso não está alinhado às ofertas. A oferta dela tem que estar alinhada com um estímulo. Ou seja, se eu fiz um anúncio que fala sobre alguma coisa, a minha página de destino tem que estar alinhada com essa coisa que eu falei. Se meu anúncio for de dor, minha página de destino é de dor. Se meu anúncio for de ganho, minha página de destino é de ganho. Isso já deu ideia para fazer campanhas diferentes com páginas diferentes, tá? Outro, não mostram diferenciais. A gente vai buscar gaps. Gaps são lacunas, tá? Lacunas ou a gente vai colocar em conhecimento profundo, a gente vai entregar muito conteúdo, a gente vai entregar soluções que ninguém tem. Nós também falamos o seguinte, que é um erro colocar peso maiores nas características. Nós apresentamos nossas características como benefícios, tá? Tudo é um relacionamento, tá? Sempre vai ser um relacionamento. E aí a vida... Calma aí, cadê? Tá aqui, tá desse lado, tá? As pessoas, quando a gente está falando de relacionamento, as pessoas, lembra, o foco são em pessoas. As pessoas, elas têm necessidades, elas têm vontades, elas têm desejos, elas têm dores, elas têm dúvidas, elas têm crenças. A gente vai falar sobre aquilo que a pessoa tem vontade, sobre aquilo que ela tem desejo, sobre aquilo que dói nela, sobre as dúvidas delas. E nós vamos trabalhar nas crenças que são crenças positivas ou negativas. Isso foi o que a gente falou na aula 1, a gente entendeu que é um mercado de pessoas. Embora a gente venda pela internet, é um mercado de pessoas. Depois, na aula do dia 14, essa aula foi a aula de ofertas. O que nós falamos em ofertas? Que o João, que é o nosso cliente, o João, ele tá lá e ele fala, caraca, eu pego esse produto ou não pego esse produto? Pego esse produto ou não pego esse produto? Ele tá pensando nisso o tempo inteiro. E o João, ele tem algumas perguntas chaves, tá? Vamos para cá. Primeira pergunta-chave que ele vai falar, ou primeira afirmação, frase-chave que ele vai falar, já fui enganado antes, será que isso daqui eu não vou ser enganado de novo? Então a gente mostra com provas que não. Eu já me ferrei, tá? Eu não vou me ferrar se eu comprar, a gente mostra que tem a usabilidade, que tem a garantia, tá? Eita, vem algo bom, será que eu consigo algo bom? Então a gente vai ter que mostrar que existe
dentro do nosso treinamento, se a gente voltar no slide anterior, na tela anterior, que seja, a gente falou o seguinte: algo que resolva uma dor, uma dúvida, um problema que ele tem, não é igual, a gente tem que buscar a nossa diferenciação. Também falamos isso daqui, galera, para quem não viu, aqui eu vou ter que parar um pouquinho, tá? Vou ter que parar não, vou ter que me concentrar um pouquinho para poder falar. Nós vimos o seguinte, que o ser humano é um ser de comparação. Comparação simétrica seria trocar R$10 por R$10. É como ir na padaria e falar o seguinte: olha, eu te dou 2 notas de 5, você dá uma de 10. Não gera estímulo nenhum. Tem as comparações assimétricas negativas, que a pessoa fala: caraca, eu tô pagando R$10 um negócio que vale R$100 um negócio que vale 10, eu não vou comprar. E tem a comparação assimétrica positiva, que o cara fala assim: caraca, eu tô pagando R$10 em algo que vale 100, aí esse cara vai comprar. Então nós temos que trabalhar com campanha, a nossa oferta ela tem que ser assimétrica positiva, ou seja, o cliente ele tem que achar que está pagando sempre muito, 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 muito barato. Tá? Cadê? E esse foi o checklist de oferta. Caraca, eu tenho promessas, tá? Eu tenho promessas dentro da minha copy, promessas do que eu vou entregar, promessas do que eu vou fazer, promessas do que eu vou falar. Tenho promessa que está vindo algo bom por aí, tenho promessa que o meu produto é forte. Lembre-se, anota essa informação. Promessas fracas criam produtos fracos com entregas fracas. Promessas fortes criam produtos fortes com entregas fortes, tá? Então, promessas fracas criam produtos fracos com entregas fracas. Promessas fortes criam produtos fortes com entregas fortes. E produtos fortes vendem, sobrevivem ao mercado, sobrevivem aos concorrentes. Hoje, inclusive, a gente vai ter que falar um pouco deles, porque concorrente é uma coisa que existe no mercado. Provas, eu tenho provas para poder, toda promessa que eu fiz, que é uma promessa de transformação, eu tenho que ter prova. Eu sei que você que está começando, você não tem prova, afinal de contas você não lançou o seu produto, não lançou o seu serviço, o que você vai fazer? Você vai fazer primeiro com uma promessa um pouquinho mais baixa, vai ter as primeiras vendas, vai acompanhar os seus alunos, vai acompanhar o desenvolvimento deles e você vai coletar provas, vai melhorar. Caiu até um negócio aqui, estou batendo na mesa. Você vai coletar provas para que os seus alunos, para que as pessoas que entram falem o seguinte: caraca, esse produto é muito bom, esse treinamento é muito bom, confio, vou comprar. Você vai colocar autoridade percebida por meio de conteúdo. Um método, Big Idea, tem um bônus dentro do Elite Digital que é um curso de Big Idea, tá? E de verdade, é um curso muito, muito, muito bom. A alavancagem, que vai fazer com que a gente trabalhe na comparação assimétrica positiva. As garantias, os bônus com urgência e escassez. E sempre lembrar que é um jogo de atenção. Hoje a gente volta a falar também um pouquinho sobre atenção com outro ângulo, tá? Depois, no dia... Calma aí, já foi? Depois, no dia 3, ontem, também com o dia 3, também conhecido ontem. Caraca, ontem a gente explicou a escala de consciência do Eugênio Schwartz, o mestre, a lenda, o mito, o cara que deveria ter vivido eternamente, tá? Se puder voltar no tempo, vai ser provavelmente um dos caras que eu vou visitar. A gente falou que existem 5 níveis da escala de consciência. O primeiro nível é o cara totalmente inconsciente. O último nível é o cara totalmente consciente. Consciente do problema, consciente da solução, consciente que existe produto, consciente que existe um monte de coisa. A gente falou sobre cada um desses caras. À medida que a pessoa anda na escala de consciência, o grau de sofisticação aumenta. Seria mais ou menos como se o seguinte: se ela estivesse entrando agora, uma pessoa que está entrando, tem escala de consciência baixa, a única coisa que ela sabe é aquilo que ela vê. Deixa eu só mudar aqui. A única coisa que ela sabe é aquilo que teria num gibi da Turma da Mônica. Quando ela tem um grau de consciência alta, ela sabe muita coisa, como se ela tivesse uma livraria sobre aquele assunto que você fala. Por isso, sempre é importante a gente trazer coisas novas, porque se eu não trago coisa nova para a pessoa, eu perco a atenção dela. E se eu perco a atenção dela, o que vai acontecer? Ela vai sair. E nós falamos aqui de um caminho, tá? Para o seu avatar, para ele entender exatamente, para ele conseguir comprar de você, é o seguinte: primeiro, você tem que ser interessante,
Tá? Se você é desinteressante, se você é velho, se você não está lidando com as minhas dores, se você não está lidando com as minhas dúvidas, não está lidando com meus desejos, você se torna desinteressante a mim, senhor produtor, senhora produtora. Agora, se você está lidando com as minhas dores, está lidando com as minhas dúvidas, está falando sobre um assunto que eu sempre quis saber, está apresentando algo de um jeito novo, tá? Algo de um jeito novo. Caraca, você se torna interessante, eu vou continuar vendo. Ei, você está lidando com minhas dúvidas, entenda as dúvidas de como que eu vou chegar onde eu no ponto que eu quero. Entenda as dúvidas do tipo, caraca, como que eu vou fazer para com que isso que está me doendo pare de doer? Cara, você está trabalhando com minhas dúvidas, puxa, eu vou continuar com você. Ou você está criando novas dúvidas, novas coisas que eu nunca pensei, está me tornando mais inteligente. O seu avatar quer se tornar mais inteligente, você faz isso também, tá? E você está me tornando mais inteligente porque você está criando dúvidas novas. Caraca, eu vou continuar com você. Depois, o seu avatar ele vai falar assim, ok, legal, bacana, show, entendi tudo isso daqui, mas cara, como é que funciona? Como que funciona para me resolver? Como que funciona para eu ficar mais feliz? Como funciona para eu ficar mais forte, com mais dinheiro, com mais saúde, sei lá o quê? Você tem que mostrar como é que funciona. E aí depois, quando a gente vai falar sobre a parte de vendas, a gente tem que falar o seguinte, qual que é o retorno que ele tem? Quais são as promessas? A promessa a gente acabou de falar, provas. E depois, na sua oferta, caraca, se você consegue diferenciar a sua oferta das outras pessoas, fazer uma comparação assimétrica positiva para o seu avatar, consegue falar sobre as dores e desejos, consegue provar, ele vai escolher você ao invés de escolher os outros. Também falamos aqui, ó, sobre facilitar a vida do seu cliente, tá? Não é expor tudo para ele ao mesmo tempo. Vai expondo ali, segue aqui, vê aqui, clica aqui, entra aqui, tal, parte por parte. Você não pode complicar. Nossa missão é facilitar a compra para o cliente. Também falamos, nossa, eu preciso respirar. Vamos lá. Também falamos o seguinte, que os funis, eles nascem bebês, depois eles viram crianças, depois eles viram adultos, ou seja, a gente começa o funil como se tudo fosse dar certo. Tudo vai dar certo. Então eu faço um pacote de anúncios, eu faço uma página de captura, eu faço uma recompensa, eu faço um bloco de conteúdos ali para recompensa e coloco em jogo. E aí eu vou melhorando. E então eu vou melhorando. E agora, senhoras e senhores, a gente vai entrar na aula 4. Não é essa. Caramba, é essa aqui. Agora a gente vai operacionalizar tudo isso daqui. Vamos colocar para rodar. Eu gosto de explicar com analogia, porque aí a pessoa que está no nicho de desenvolvimento humano, a pessoa que está no nicho de finanças, a pessoa que está no nicho de cursos que ensinam a pessoa numa renda extra consegue entender. Então vamos entender essa analogia. A gente tem aqui o box para deixar em prática. Esses são os boxes de anotação e o box para deixar em prática, tá? Presta bastante atenção nas analogias que a gente vai criar. Esse é um mundo, todo mundo chamado internet. Dentro da internet tem várias e várias e várias pessoas. E tem uma faixa dessas pessoas que você chama de avatar, público-alvo, persona, tá? E essas pessoas estão aqui, ali, estão lá na internet, elas continuam no mundo da internet, tá bem? Existem aqui pessoas que estão querendo levar elas para o mundo delas. Eu coloquei aqui disco voador, mas entenda que ninguém é ET não. Mas existem pessoas que querem levar para o mundo delas, inclusive você. Você está aqui. Nós vamos ter produtores maiores que você. Nós vamos ter produtores menores do que você, vamos ter produtores do mesmo tamanho, tá? Cada um deles está querendo atrair as pessoas. E aí nós temos dois elementos que é pouquíssimo conversado. Primeiro, nós temos a barreira de distração. A gente já vai falar sobre ela. E depois nós temos aqui os meteoritos, o cinturão da entregabilidade, que é outra coisa que é pouco falada, tá? E que a gente vai ter que conversar sobre isso para a gente entender como é que faz um projeto digital. Então, você está querendo chamar o seu avatar para vir para você. E você, a única coisa... Deixa eu puxar. Caramba, vamos ver aqui. Vamos puxar para cá. Cadê o negocinho aqui da canetinha? Tá aqui em cima.
E o que que acontece? Você, para puxar o seu avatar para falar para cá, você não tem um contato direto com ele, você não pode chegar fisicamente nele, você tem que usar a internet e as regras da internet para poder chegar com ele. Primeira coisa que você tem que passar é da barreira de distração. Quando você está fazendo um anúncio, quando você está fazendo um conteúdo, anota essa informação que vai ser importante para você, tá bom? Quando você está fazendo um anúncio, você está fazendo um conteúdo, existe uma grande barreira de distração. Vamos imaginar que você resolveu usar o raio chamar a atenção por YouTube, por Instagram, que é a rede social que a gente tá. Vamos colocar um roxinho aqui só para a gente entender. Quando você lança o seu raio... Oh, caramba, vamos puxar para cá. Tá. Você está lançando o seu raio ali para atrair a pessoa, para alcançar a pessoa, para que ela preste atenção em você? Se o seu raio for exatamente igual ao conteúdo que ele vê, cara, seu raio não vai chegar lá, ele vai se perder, ele vai se distrair, ele vai acabar não funcionando. Ou seja, conteúdos iguais, anúncios iguais, formas comunicações iguais passam despercebidas. Se você não é um tantinho original na criação dos seus conteúdos e na criação dos seus anúncios, cara, não vai passar. Aí você fala, ok, legal, show, então eu já sei que eu vou ser original. Legal. E você está lá tentando capturar a pessoa, tentando fazer com que a pessoa passe a atenção. Se você não é útil para a pessoa, ou seja, você não está falando sobre as dores, desejos, necessidades, dúvidas, sobre o dia a dia dele comum, vai bater em uma outra barreirinha. A barreira de distração, ele não vai perceber você. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser útil para o camarada. Eu tenho que colocar conteúdo que ele fala, caraca, velho, esse conteúdo tá demais. Eu tenho que colocar conteúdo que ele fala, putz, tá resolvendo um problema, tá resolvendo uma dor minha. Porque senão você vai bater numa outra barreira de distração. Aí, olha só. Não, vamos voltar aqui. Legal, show. Você conseguiu fazer um conteúdo que é novo, ou um anúncio que é novo, que ele não vai falar o seguinte, já vi 1000 vezes, eu já vi como todas as outras barreirinhas que eu tenho. Você conseguiu fazer esse conteúdo, caramba, puxa pra cá. Esse conteúdo que é útil, calma aí, pronto, foi, problema técnico resolvido. Você conseguiu fazer esse conteúdo que é útil, que é tal, legal, ele vai conseguir ver. Você mandou o seu primeiro raio de atenção. E é bem provável que ele comece a seguir. Só que tem esse cara, o cinturão da entregabilidade, que, velho, isso pode acabar com o seu projeto. O que é o cinturão de entregabilidade? Quando a gente está falando de gratuito, eu vou colocar aqui, ó. Entregabilidade. Entregabilidade. Quando a gente está falando de gratuito, entenda o seguinte, o algoritmo do Instagram, ele não vai entregar para todo mundo. Ele vai entregar para uma parcela de pessoas. Você aumenta a parcela de pessoas que estão vendo o seu conteúdo quando elas começam a salvar o seu conteúdo. Aí tem a tendência dela ver mais no seu perfil. Mas o Instagram ele pode mudar esse algoritmo assim, ó, do dia para a noite. É só eles mexerem um códigozinho lá que muda, tá? Por exemplo, toda hora a gente vê que os stories caem, stories mudam, live mudam e tudo mais. Ou seja, tudo muda. Então, depender da ferramenta Instagram para entregar o nosso conteúdo é correr um grande risco, porque, cara, a gente não controla o cinturão de entregabilidade. Aí você fala, ok, bacana, show. Então, o que eu posso fazer para aumentar as minhas chances de mandar uma outra mensagem para o meu avatar? Eu tenho que ter outros canais de entregabilidade também. Eu tenho que ter outros canais. Se de repente faz a volta por aqui, chega aqui. De repente o outro faz a volta por aqui, passa por esses caras aqui, chega aqui. Ou seja, eu tenho que dar um jeito de entregar o meu conteúdo para esses caras. E quais são as formas? São as listas próprias. Deixa eu colocar aqui nos dois. E as listas a gente fala que são as listas de e-mail. Ali pode ser a lista de Telegram, pode ser a lista de WhatsApp,
app. Pode ser lista de e-mail, Telegram, WhatsApp, qualquer outra coisa que você pense. Mas lembra, galera, lembra da barreira de distração? O que ferra a sua comunicação, que vai ferrar a sua lista de e-mail, que vai ferrar o seu grupo do Telegram, que vai ferrar o seu canal do WhatsApp, é se você cair nessa barreira da distração. Se eu mandar, e aí não importa qual lista que eu estou mandando, se eu mandar para minha lista de e-mail um conteúdo que ele fala, cara, é chulé, é ruim, já vi isso antes, está caindo na distração, vai fazer com que perca a força, o cara pare de abrir. Então, a mesma regra que a gente usou para cá, de ser algo novo, de ser algo que ele ainda não viu, de que seja algo que seja útil para ele, vale para os outros canais. A maioria, galera, eu trabalho nesse mercado, só nesse mercado desde 2014, estamos falando de 6 anos. A maioria das vezes que eu fui contratado para ver listas de e-mail, por que as pessoas pararam de abrir e tudo mais, é porque o conteúdo era chulé, era conteúdo que a pessoa falava, cara, mas você está sendo muito básico, eu já sei disso, você não está sendo interessante. E a pessoa mandava alguns e-mails nada interessantes, sequenciais, e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, bobeira, lixo. É lógico que o cara não vai abrir. Aí ela começa a ignorar o teu nome. Ela não ignora mais o teu e-mail, ela ignora o teu nome. Na hora que ela vê que um e-mail chega lá, olha, é o João da Silva, fala, puta, o João da Silva, cara, eu não abro o e-mail dele porque o e-mail dele é um cocô. Então tem que ter coisas novas na sua comunicação. Exemplo, no meu canal Telegram, o que eu faço? Eu faço a postagem, as postagens, a gente de verdade tem se dedicado muito, mérito do Breno, mérito do mais, a gente tem se dedicado muito, e dentro do Telegram eu coloco conteúdo que eu não coloco no Instagram, para me tornar interessante para a pessoa, para ter um conteúdo mais. Até o camarada ali falou o seguinte, o grupo do Telegram deveria ser pago, hein? Esse é o ponto. Então você tem que trazer conteúdos diferenciados para dentro da sua lista, porque senão, meu amigo, senão, minha amiga, você vai bater aqui. Legal, entendi que há listas próprias e aí eu tenho que colocar conteúdos interessantes para minha audiência. Conteúdo interessante. Legal. Imagina o conteúdo. A gente vai falar sobre uma outra coisa, tá? Imagina o conteúdo, imagine a venda como se fosse o seguinte, quando a gente vai vender alguma coisa, seria como se a gente colocasse uma máquina para rodar, um motor de um carro para rodar, tá? Para quem não conhece muito de motor, isso é um motor. Para quem conhece muito de motor, finja que isso é um motor. Um motor, ele tem um carinha lá que se chama pistão. Entra o combustível, que é o tráfego, tá? Tráfego de pessoas, entra o combustível, que é o tráfego, dispara uma fagulha, que é aquilo que você está mandando para a audiência, explode, o pistão explode, é uma explosão controlada, ele gera movimento para sua máquina, tá bem? O que acontece? Já que se a fagulha é o que você está mandando para sua lista, e pode ser inclusive oferta, e uma hora vai ser oferta, você tem que vender para sua lista, você não constrói uma lista para ela ficar parada e você não vender para ela. Não, você constrói uma lista para você vender e fazer o teu negócio rodar. Se o tráfego é o combustível que está entrando, a fagulha, ela é o conteúdo que você está colocando, a inovação, a apresentação de conteúdo de um jeito novo é o óleo. É o óleo que vai fazer com que o pistão funcione. É o óleo que vai fazer para que você não perca o motor do seu carro. É ele que vai lubrificar a situação e vai fazer com que o seu motor performe bem. Se você não tiver óleo, o seu pistão ele vai começar a enroscar. Ele vai começar a não performar. E então você vai ter que colocar mais combustível,
vai explodir cada vez menos e vai ficar cada vez mais difícil o seu carro andar até estragar ele. Ou seja, até você perder a tua lista de e-mail por falta de entregabilidade. Até você perder o teu canal do Telegram porque as pessoas não veem mais. Até você perder o seu WhatsApp porque as pessoas não abrem mais a sua mensagem. Então é importante esse ponto da inovação para que você consiga ter resultados, tá? Legal, bacana, show. Então, estamos ali chamando a atenção do nosso cliente. Você fala o seguinte: uau, bacana, show, consegui, estou atingindo o método. Deixa eu contar uma coisa para vocês que é importante. Tem outros caras que estão lá tentando também fazer, mas esses caras são ruins, a gente não vai se preocupar com eles não. Esses caras são ruins. Esse cara aqui é ruim, ruim pra caramba, tá? Ele não deu certo não. E logo sai do mercado. É um concorrente Zé Mané ali que a gente fala o seguinte: coitado. Mas tem um cara aqui, vamos mudar pra cá. Tem um cara aqui que esse cara é muito bom. Esse cara aqui, meu Deus do céu, ele consegue ainda de longe, de uma empresa grande, de uma empresa difícil, ele consegue chegar nesse cara. Ele está conseguindo, ele tem outras listas, outros segmentos, e ele consegue ali trabalhar com uma frequência show de bola e está disputando o mesmo cara do que você. Esse é o seu concorrente, tá? Ele consegue fazer isso aqui muito bem, muito bem, muito bem, muito bem mesmo. O seu avatar, ele vai ficar em dúvida entre vocês dois. Isso acontece em mercados altamente concorridos. O seu avatar fica em dúvida entre vocês dois. Como é que você faz para ganhar esse jogo? Entendendo alguns comportamentos que a gente vai fazer agora. Tá? Vamos matar algumas coisinhas que a gente acredita, tá? Entenda agora, agora é bem importante que você entenda esse conceito. Em nenhum momento, de nenhuma forma, nós estamos criticando qualquer pessoa. Mas entenda que todo ser humano, toda pessoa, ela é egoísta, ela é movida pelos seus próprios movida pelos seus próprios interesses, tá? Mesmo que seus interesses sejam altruístas. Todas as pessoas são egoístas, elas são movidas pelos próprios interesses. Então, não vai ser o tempo que a pessoa está na sua lista. Caraca, essa pessoa está na minha lista há tanto tempo. Não vai ser isso que vai fazer com que a pessoa compre de você. Não vai ser porque você responde o direct das pessoas. Não vai ser por nada disso. Vai ser pelo benefício que você traz para a vida delas na hora que você fala o seguinte: ok, legal. Ó, todo esse espaço é o meu espaço de conteúdo gratuito. E aqui existe o meu espaço de conteúdo pago. Tá? Meu espaço de conteúdo gratuito, ele é legal, ele é bacaninha. Eu vou desenhar uma florzinha aqui, não sei porque eu vou desenhar uma flor porque é bacana, mas tudo bem, é só pra gente entender. Ele é legal, ele é bacana, tem uma florzinha, tem uma arvorezinha, tem bastante coisa aqui pra você. Mas aqui no meu espaço, velho, tem um castelo de conhecimento, tá? Tem um castelo de conhecimento, é incrível morar desse lado. E você vai precisar passar por uma barreira. Isso daqui é um castelo, só pra gente entender. Ou seja, tem muito mais coisa do lado de lá, na hora que a pessoa paga o preço para entrar. Tem muito mais coisa. Mas aí, para fazer esse cara progredir, o que precisa? Esses bloquinhos ele precisa remover, que são os bloquinhos de objeção. Eu tenho objeção 1, objeção 2, você tem que ajudar ele a remover. Objeção 1, objeção 2, objeção 3, objeção 4, para chegar nesse benefício. Então, primeiro você precisa construir um castelo em que ele queira morar. E depois você precisa remover as objeções que ele tem. Aí ele vai entender que é exatamente, que é o mundo que ele quer viver e que tudo aquilo que impedia ele de progredir é retirável. Então, tudo aquilo que me impede de progredir é retirável. Eu posso destruo esse bloco. Caraca, a objeção serve para mim nesse caso que
estou começando a fazer tal atividade física, lógico que serve. Eu tenho um caso da Maria, do José, do João. Puxa vida, serve para mim que não tem tempo? Lógico que serve. Você consegue fazer esses exercícios para você manter a sua forma em 3 minutos por dia, em 12 minutos por dia. Basta, se você tem 5 minutos por dia, você consegue fazer esses exercícios. Ou seja, a gente vai removendo de uma maneira ética aquilo que a gente pode prometer, a gente promete, a gente remove as objeções. Então, caramba, como que a gente mostra o benefício? Aqui é bem fácil, você vai fazer 2 perguntas aqui. O que ele quer, essas perguntas têm que estar dentro da sua copy, tá, galera? Quer dizer, você não vai colocar isso daqui na copy, você vai fazer isso para planejar o que ele quer e o que impede. O que ele quer? Ele quer emagrecer. Como que ele quer emagrecer? Ele quer emagrecer rápido. O que ele quer? Ele quer emagrecer rápido, quer continuar com um corpo magrinho, tá? Ele ou ela. O que impede ele? Impede ele porque ele não tem muito tempo. Impede ele porque ele não gosta tanto de exercícios ou ele acha esses exercícios chatos. Então o meu produto, aqui a gente está falando de construção de produto. Então o meu produto eu tenho que mostrar que é animado, que é feliz, que é alegre, que ele pode escolher música. Ou seja, eu vou pensando no meu produto, removendo as objeções. Talvez nunca tenham te dito, ou talvez você nunca tenha pensado que o seu produto não é uma criação sua. O seu produto não é uma criação sua. O seu produto, ela é uma construção sua para que o avatar more nele. Então você entende o avatar, entende as dores do avatar. Seria mais ou menos como, eu vou colocar um exemplo. Imagine você como um arquiteto ou como um engenheiro. Você sabe construir a casa, você sabe o que deve ter a casa, você entende muito mais do seu cliente, do que é o piso, do que é a parede, do que é o teto, do que é o tudo. Mas a gente constrói o produto para o nosso grupo de avatar do jeito que ele gostaria de morar. A gente vai para o que ele quer, aqui faltou um erro, o que ele quer e o que impede. Aí a gente constrói o castelo e a gente remove as barreiras. Aí, na hora que esse cara tá aqui, ele vai falar o seguinte: opa, peraí, esse camarada, ele tá me prometendo exatamente o que eu quero, mas ele não tá removendo as barreiras. Ou então até, ele tá removendo algumas barreiras, mas não remove todas. Ou então, nossa, ele remove todas as barreiras, mas ele não tá oferecendo aquele castelo que eu quero morar. E você, não. Você está oferecendo exatamente, a gente está falando de construção de produtos, exatamente o que eu quero, o que eu preciso. Você removeu todas as minhas desculpas, então não tem por que eu não comprar. Não tem por que não tem por que eu não comprar. Você sabe exatamente o que eu quero. Você sabe exatamente o que me impede de comprar. Puxa, o que me impede de comprar é que eu acho difícil. Não, mas na sua cópia você prometeu que é fácil. E você mostrou um sistema que fica fácil. Caraca, eu acho que eu já vi isso tantas vezes e já comprei um parecido e não gostei. Não, você me mostrou na sua cópia que seu produto é diferente. Você criou um sistema, um mecanismo, uma forma de entregar. Puxa vida, mas eu já queria ter comprado antes, mas sempre que falam o seguinte, mostram pra mim que, cara, os resultados aparecem em tanto tempo. Não, mas caraca, no seu sistema você já vai me entregar tais coisas prontos como um bônus, como um presente, lembra, bônus são alavancadores. Que eu falo o seguinte: meu Deus do céu, esse camarada, essa menina resolve o meu problema urgentemente, resolve muito fácil. Ou seja, você criou um mundo onde ele quer morar e removeu as objeções. Aí a gente vai para a segunda parte. Se a gente entendeu tudo isso, a gente já consegue ir para a segunda parte. Se a gente perguntar quem quer mudanças, as pessoas vão falar: eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero mudança. Se a gente for perguntar depois: ei, quem quer mudar? Você já viu essa piadinha, quem quer mudar? Pouca gente, quase ninguém levanta a mão. As pessoas não querem mudar. Então o seu produto, ele entrega uma solução. Não fica falando sobre, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Ele entrega uma solução que é uma casa para o teu cliente morar. Você tem que ter feito todo o trabalho e acompanhar ele durante o processo.
Uma das maiores objeções que as pessoas veem no produto é o seguinte: velho, caraca, para eu conseguir executar isso daqui, eu vou precisar mudar, eu vou ter que ser disciplinado, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Não, remove essa objeção. E essa objeção é bem importante, tá? A responsabilidade de entregar um produto legal é nosso, tá? E tem que ser agradável para o cliente consumir. Então não espere que ele vá ter... A gente está falando sobre construção de produtos, que é importantíssimo para você ter resultado no digital. Não espere, por favor, meu amigo, por favor, minha amiga, não espere que o cliente vá fazer o trabalho pesado. A gente tem que fazer o trabalho pesado por ele, tá bom? Isso é construção de produtos. Agora vamos para cá que vai ficar bem fácil de entender. Então lembra, o cliente ele está lá no mundo dele. A gente aprendeu isso. Ele é um desconhecido. Ele é um desconhecido. A gente está falando aqui sobre relação. Aí eu mando os conteúdos, vou mandando conteúdo para ele, vai ter algum conteúdo que vai aumentar. Opa, então já entendi. Aqui é o lance de conteúdos e anúncios. Eu tenho que produzir alguns conteúdos para testar, para ver qual conteúdo performa melhor, e aí vários anúncios para testar, para ver quais anúncios. Ou seja, aqui eu vou trabalhar com uma quantidade de coisas interessantes. Legal. Aí ele deu um passo, ele entrou para sua lista, mas ele ainda é um desconhecido, mas não é um contato próximo, ele é um contatinho, tá? É um contato. Contato, vamos colocar... Eu vou colocar aqui um termo que vai ficar fácil da gente pensar. Ele é um crush. É um talvez peguete no futuro. Você ainda ele ainda não está próximo de você, tá? Ele é um contato distante, ele só está na tua base. Ele não resolveu indo para sua lista, não resolveu ficar com você, não resolveu aproximar o contato, diminuir a distância, não decidiu se aproximar. Para esse cara ir para cá, para ir para sua lista, a gente falou sobre a importância, sobre as duas zonas que a gente tem diferente, a zona de entregabilidade e a zona de distração. Cara, o que eu preciso... Lembra? A gente vai voltar aqui, ó. O ser humano, ele age em relação ao benefício dele. A gente tem que oferecer algo muito importante para ele. A gente tem que oferecer um benefício. Aí ele vai para a tua lista. Ele vai para uma lista própria sua. Você começa a diminuir isso daqui, ó. A zona de entregabilidade. Você resolve o problema da zona de entregabilidade. Quanto mais lista sua ele tiver, melhor. Lista de e-mail, lista de Telegram, lista de melhores amigos que eu estou criando para vocês e tudo mais. Melhor para eles. Depois, se você fez um bom trabalho, que a gente conversou durante todas essas lives aqui, e você mostrou para ele o benefício do mundo legal, ele se torna um cliente. Legal, me tornei um cliente. Ah, acabou, Cia? Nem fudendo, tá começando a jornada agora. Meu amigo, minha amiga, tá começando a jornada agora. Ele se torna um cliente. Depois que ele se torna um cliente, tem aqui um momento mais tenso, que é o momento da entrega. Você tem que entregar tudo que prometeu e ainda mais. Entrega e ainda mais. Entrega tudo que você prometeu, ainda mais. Aí o que vai acontecer com esse cara? Se você entregou ainda mais, ele vai para uma outra linha, que é a linha do propagador. Ele vai propagador. Ele vai recomendar o teu curso, o teu treinamento, o teu serviço para outras pessoas. E se ele está na linha do propagador e ele fica aqui e ele ainda percebe valor, ele percebe que você está atendendo bem, ó, eu sou o João, eu recomendei o José e eu recomendei a Maria. E ele percebe que o José e a Maria estão voltando para agradecer ele. Caraca, ele vai ficar muito tempo. Se o José e a Maria voltar para criticar ele, ele para de te propagar. Então você começa a ser responsável pelos clientes que o seu cliente te traz. E é só você manter isso daqui, ó. Ah, detalhe, tá? Os clientes que o seu cliente traz, eles já entram aqui, ó. Eles não entram ali. Isso daqui é um acelerador de resultados. Trata muito bem, ou seja, produzindo conteúdo muito legal, você tem que ter um perfil muito legal, um conteúdo, um canal,
qualquer coisa muito legal, conteúdo muito bom na lista para transformar esses caras em clientes. Alguns poucos vão chegar quase na linha de transição entre lista e clientes. A maioria vai chegar por aqui. Transformou em cliente, virou propagador, legal. O que vai acontecer? Ele torna do seu time. E aí ele se torna um consumidor de outros cursos. Isso daqui, amigos, amigas, a gente está falando, eu acabei explicando lá no quadro, mas tudo bem, a gente está falando sobre 2 tipos de escala do seu negócio. A escala horizontal, que são mais clientes, e a gente está falando de escala vertical, que é um cliente comprando mais produtos, aumentando o LTV. Então, a venda termina, tá? A venda, esse processo de vendas não tem divisão aqui não, tá? Ele termina na entrega. Um grupo de pessoas vai se tornar propagador, vai te trazer mais clientes e se você fez um bom trabalho com eles, vai ser consumidor. Esse é o ponto que você tem que chegar. Aqui você consegue ter uma explosão de vendas, tá? Pra gente operacionalizar tudo. Bem fácil de entender. Vou até puxar para cá pra gente ver se a gente consegue colocar o quadro inteiro. Vamos lá? Uma pessoa que é o seu cliente, ele tem um quebra-cabeça que ele quer montar. A vida dele é um quebra-cabeça. E ele não sabe exatamente como montar. Ele está buscando peças para montar um quebra-cabeça. Tá? Então você tem que entender o seguinte: qual é a vida que o meu avatar quer ter? Quais são os sonhos que ele quer se realizar, que ele quer que realize? Quais são as dores que ele quer te eliminar da vida dele? Quais são as dúvidas que impedem ele de ser a pessoa que ele nasceu para ser, que ele quer ser? Sempre com muito amor, sempre com muito carinho. Você descobre quais são as peças. Tá? Você vai escolher o seu avatar, aqui você vai ter que pesquisar ele. E você fala o seguinte: olha, caraca, eu tenho um tabuleiro com essas peças. Eu tenho um quadro com essas peças. Eu posso te ajudar a montar o quadro que você quer. E tome aqui alguns conteúdos gratuitos. Conteúdos que ele fala o seguinte: uau, que bacana, show. A cada dia que passa eu acompanho o José, eu acompanho o João, acompanho a Maria. A cada dia que passa o meu quadro vai ficando melhor. Eu tô vendo um quadro com mais imagens, ele está me alimentando, meu quadro está crescendo e ele vai continuar. Lembra? A gente está se tornando interessante. Então pensa primeiro no quadro que ele quer montar. Fala que você tem peças e depois fala o seguinte: olha, eu posso te entregar um quadro completo agora de um jeito muito mais fácil. Você não vai precisar esperar. Você não vai precisar mais ficar montando as peças, porque uma hora eu vou te entregar essa, outra hora eu vou te entregar essa, depois 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 vou te entregar essa. Você quer o quadro completo? Você quer a imagem completa toda de uma vez? Ah, eu quero. Tá, então deixa eu te fazer uma proposta única. Vale tudo isso, você ganha tudo isso, você tem um bônus X, você tem um bônus H, vai te ajudar nisso, já resolveu tantas pessoas, já resolveu o problema de milhares, centenas, milhares de pessoas, tudo isso por apenas isso. Aí o cara compra. Tudo se trata de pessoas. Tudo se trata de você dar as peças que ele quer para montar a imagem que ele quer, para ele construir a vida que ele quer, tá? Então você fala o seguinte: dá um pouco das suas peças por meio dos seus canais de distribuição, não fica dependente só do Instagram, cria os seus canais de distribuição, vai dando um pouco de peça, até que chega no momento que você vai fazer uma oferta. Ei, quer construir o quadro completo de um jeito fácil? Quer todas as peças prontas? Quer resolver esse enigma que tem te paralisado, que tem te pedido de chegar onde você quer? Quero. Então tá aqui, o quadro pronto. E olha só, ele só custa isso, mas olha o quanto que ele vale. É tudo isso de valor. Aí, senhores, senhoras, amigos e amigas, esse cara, teu concorrente, teu maior concorrente, te tornou irrelevante. Você não caiu naquele conto de que porque o cara te segue há 10 anos ele vai comprar de você. Você agiu em benefício dele. Você removeu as barreiras que ele tem. Você construiu um mundo que ele quer, removeu as barreiras que ele tem, construiu um mundo que ele quer,
fez o processo de vendas. Entrega mais do que você prometeu, ainda mais. Torna ele um propagador, cuida das pessoas que ele trouxe, tá? Que ele vai se tornar um consumidor dos novos produtos. E aí você tem a escala horizontal e a escala vertical. E isso vai fazer com que você ganhe muito, mas muito dinheiro. Você passe da casa dos 5 dígitos, caso você não começou. Você passe da casa dos 6 dígitos, você passe da casa dos 7 dígitos, você chegue em casas ainda maiores. Vai depender de quanto tempo você mantém a sua máquina rodando, do quanto você se dedica. É essa a regra para a gente fazer esse negócio rodar. Vou voltar aqui para a tela um pouquinho. E aí, pessoal, gostaram da live? Entendeu? Fez sentido? Ficou fácil para você entender todo esse processo? Deixa eu puxar esse cara um pouquinho para cima. Ficou fácil para você entender agora todo esse processo, tá? É um processo de trabalho mesmo. É um processo que a gente coloca para rodar e a gente mantém rodando para a gente ter resultados cada vez maiores. Assim a gente cresce. É desse jeito que a gente cresce. Cara, ontem eu fiquei muito, muito feliz. Olha só, estou conseguindo fazer com que os meus clientes se tornem propagadores. Ou seja, eles estão ajudando a trazer novos clientes. E uma hora, um vai falar, cara, eu preciso de algo a mais e vai para outros produtos. A minha gerente do Hotmart, ela ligou para mim e falou, Cia, cara, a sua taxa de pessoas que estão comprando outros produtos seus está muito alta. Né? Por quê? Porque é sempre isso, galera. Eu juro, é uma coisa que eu faço para mim. Para mim, a venda ela termina na entrega, ela não termina no momento da venda. Guarda isso. Foi o grande diferencial do meu negócio. O grande diferencial do meu negócio, tá? Recadinho, como que vai funcionar o lance dos melhores amigos? Para quem chegou depois, eu vou deixar essa live até o meio-dia, não vai passar no meio-dia. Tá? Se você quiser recomendar para alguém, tira um print, posta ali no seu perfil, fala, cara, assiste a live do Cia, a live do Cia foi isso, foi aquilo, recomenda de coração, tá? Lembra de me marcar lá nos seus stories, e aí as pessoas que me marcarem lá nos stories vão se tornar melhores amigos, e dentro dos melhores amigos na semana que vem, a gente vai fazer um negócio forte, só para os melhores amigos, não vai para o canal do Telegram, tá? De verdade, galera, o canal do Telegram tá muito bom, entra no canal do Telegram caso você não esteja lá. Mas para os melhores amigos vai ser coisa de bastidores, tá bem? Foi isso, cara, demorou pra caramba. Ontem foi acho que uma hora e meia planejando essa aula. Essas lives elas vão ficar no Elite, tá? Essas lives vão ficar no Elite assim, o Elite casa, você não precisa entregar lá com a piscina agora, você pode construir depois. 2, é ouvindo o seu cliente, é ouvindo o seu avatar que você constrói a casa que ele quer. E 3, às vezes você vai precisar mudar o seu produto pronto, colocar um módulo a mais, colocar um bônus, tá bom? É assim que você faz. Meu produto e-book gratuito, como dar conteúdo gratuito para o seu avatar. Cara, assiste essa live desde o começo que a gente falou sobre isso. Precisamos encerrar agora. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença. Amanhã a gente está fazendo a conclusão desse treinamento e amanhã vai ser mais técnico, tá? Então, amanhã, às 8h30 da manhã, aguardo vocês aqui. Muito obrigado pela presença no dia de hoje. Nos falamos amanhã.